Está começando Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento, sempre levando para você assuntos que ajudam você no seu dia a dia, a conviver melhor com a sua família, no seu ambiente de trabalho, informações, e hoje não é diferente. Quero falar com vocês, pais. A gente sabe que criar filhos nunca foi uma tarefa fácil. Só que hoje em dia, na nossa geração, que as crianças estão cada vez mais questionadoras e mais espertas, tem sido um desafio. A gente nunca sabe, né, qual que é o equilíbrio entre a permissividade e entre o autoritarismo. Qual a melhor forma de criar as crianças? E hoje a gente tem ouvido muito se falar sobre educação positiva, empatia, como aplicar isso de forma prática no nosso dia a dia com os nossos filhos ou então com os nossos alunos, com as crianças com quem a gente convive. Para ajudar a gente nessas questões, nós estamos aqui num espaço super especial, estamos sendo recebidos por ela, que é neuropsicóloga, autora de best-seller, especialista em comportamento infantil e muito mais. Jéssica Fernandes, obrigada por receber a gente aqui. Oh, imagina, eu que estou muito feliz mesmo de trocar, né, esse tempinho aqui com vocês, transmitir um pouquinho da minha vivência, do meu conhecimento. Agradeço de coração a oportunidade e espero poder ajudar vocês de alguma forma hoje. Muito obrigada. Com muito certeza obrigada. Vai ajudar. Primeiro, então, começando, o que é educação positiva? O que seria isso? Tá. De forma muito prática, simples e rápida. A educação positiva, Nadine, ela é uma abordagem que o pai ou o educador, né, o professor, até mesmo a pessoa, o cuidador principal, né, porque eu falo que assim, hoje quem interfere na criança é o cuidador. Sim. E o cuidador, ele pode ser pai, mãe, professor, enfim, babá. É uma abordagem onde a gente prioriza a empatia com a criança, o respeito, a forma como a criança pensa, a forma como a criança vê o mundo. Então, essa abordagem, ela tem resultados efetivos na vida da criança atualmente e a longo prazo. Esse equilíbrio, né? O que é muito difícil. A gente tem que ser amigo do filho, né? Tem pensadores que falam, não, você não pode ser amigo do seu filho, você tem que ser pai, tem que ser mãe. Tem outros que dizem, não, você tem que ser amigo, certo. Tem que ser aquele mais próximo, que ele confia, que ele se abre. Qual é o equilíbrio? Qual desses dois pensamentos a gente deve seguir? Eu acho muito legal quando você traz isso, porque de fato é o que a gente vivencia não só em consultório, né? E também na prática escolar, porque eu também faço atuação dentro das escolas. Existe muito essas questões. E tem uma forma de pensar que eu carrego comigo, na minha forma de ver, de sentir também os atendimentos, o equilíbrio vem da forma como você tem visto o mundo. Por quê? Olha só, né? É um pouco mais profundo, tá? Porque, veja, a pessoa, cada uma tem uma forma de ver, certo? Cada uma pessoa tem uma forma de ver o mundo. E cada forma de ver o mundo faz sentido para aquela pessoa, certo? A criança, ela tem capacidades neurológicas e psicológicas falando dentro da sua idade. Só que o pai e a mãe, ele precisa acreditar que ele tem feito o melhor dentro daquilo que ele tem de conhecimento naquele momento. Porque assim, senão a gente fala, nossa, peraí, eu tô fazendo errado nesse momento, eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo? Porque às vezes a gente fica entre esse certo, errado, certo, errado, certo, errado. Culpa, né? É exatamente isso que quer dizer agora. Vai trazer um tanto de culpa e uma sobrecarga nesse pai que ele vai chegar o tempo inteiro e ele vai falar assim, poxa, eu só tô fazendo errado. Onde é que eu fiz errado? E aí o que eu falo dentro dos meus atendimentos para os meus pacientes? Falo, pera lá, vamos lá, é o que você tinha de conhecimento neste momento, é o que você conseguiu fazer nesse momento. Ah, mas existem, o que fazer no melhor momento? Existe orientações? Existe. E o pai, ele tá o tempo inteiro em busca de saber o que o filho vai precisar. Eu realmente não acho, Nadine, né, que o pai ele levanta todos os dias e fala, hoje eu vou dar ruim na vida do meu filho. Não. Eu não acredito nisso, sabe? Certeza. Eu acredito que o pai, ele tenta todos os dias, né, das formas que ele sabe, levantar e fazer, não, hoje eu vou fazer o meu melhor. Então, existe sim essa questão, ela é uma questão onde a linha é muito tênue entre dizer o que é certo e o que é errado, porque o que é certo e o que é errado vai fazer sentido para cada família. Porque a gente fala de um outro patamar, que é um patamar do não julgamento.
é eu olhar para uma mãe, às vezes, que está passando na rua ou no shopping e a criança está se jogando, fazendo birra, e eu olhar para aquela mulher na individualidade dela, na maternidade, entendendo que atrás daquela mulher tem uma mãe que está fazendo o seu melhor e que não necessariamente não está corrigindo uma birra. Porque aí entra muito aquela questão, mas eu criei o meu filho de outras formas, de outras maneiras. Aquele julgamento, exatamente, né? Porque antigamente a gente corrigia, a gente batia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para tirar realmente esse papel do julgamento do pai e da mãe. Porque o pai faz errado, porque se eu não corrijo dessa forma eu tô errada. Porque o que faz sentido é para cada família, na sua individualidade. E Jéssica, conta pra gente, como que a gente pode incentivar o respeito? Como que a gente faz para respeitar as opiniões, né, as vontades das crianças? E você sabe que esse é um aspecto que a gente mexe muito, né? Porque por mais que não pareça, né, ser necessário, mas como adulto, se a gente parar para pensar, quando eu quero respeito, o que eu faço primeiramente? Eu também dou o respeito. E muitas vezes, né, dentro da educação positiva, a gente sempre fala para os pais, Nadine fala, seja o exemplo de respeito. Sim. As crianças, elas aprendem por, né, o nosso cérebro ele é neuroplástico, ele se molda o tempo inteiro. E as crianças, elas aprendem por observação, Sim. por espelhamento. Sim. Então, se o pai, ele deseja um respeito, a criança, ela também precisa ser considerada com respeito. E não é porque ela é uma criança que ela não precisa de um respeito. Porque às vezes vem aquela questão, mas peraí, eu sou o pai dessa criança, eu sou a mãe, eu que mando nessa casa. Tá, e tudo bem, isso não quer dizer que você não manda, só vocês precisam ser um exemplo. É a mesma coisa que eu virar para o meu filho, eu virar para ele e falar assim, olha filho, você não pode mentir na escolinha, você não pode mentir para mim. E ao mesmo tempo, quando a pessoa liga para você e fala, olha, fala lá que eu não tô. E o exemplo? Exatamente, é o exemplo. A criança, ela absorve muito fácil. Então assim, a melhor maneira de a gente lidar ensinando o respeito é sendo um respeito para essa criança também, não só pelo exemplo, né? Mas também, às vezes, por estabelecer limites claros, limites com afeto. Qual é a forma de você ser firme, mas com amor? Acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Sim, a firmeza junto com o amor. Sabe, Nadine, eu ao longo dessa jornada eu pesquiso, eu estudo muito, eu sou uma eterna estudante, falo que a gente aprende demais, não só dentro dos estudos, mas nos atendimentos. O que eu vejo nisso tudo, tá? Existe um meio termo que a gente consegue sim, ainda mais nessa era que a gente está lidando, é uma era aceleradíssima, uma era tecnológica, onde a gente tem absolutamente tudo nas mãos. Mas existe uma forma que os pais podem encontrar, porque às vezes a sensação que eu tenho é que chegam até mim as perguntas no sentido de eu quero uma receita de bolo. Prontinho. Eu quero lá 2 caldos de paciência, 2 caldos de calma, né? Mas é dentro do processo que cada pai vai entender qual é o meu limite com afeto, em qual momento eu vou precisar colocar uma autoridade. Ele fala, não, peraí, neste momento você não vai fazer isso que você está querendo. Cada família ela vai sentir isso dentro do processo do viver. Porque veja, a vida ela é uma constante e cada dia a gente tem uma demanda diferente. Então é um equilíbrio que o pai ele precisa, se ele tem as informações, Nadine, do que funciona para cada idade, um exemplo, eu vou entender que uma criança de 6, 7 aninhos, ela está preparada para ter as tarefas de casa, ela pode auxiliar, o pai ele pode permitir com que ela faça, o pai pode estimular até mesmo com que ela faça. Né? Às vezes, eu observo muito na dinâmica da minha família, né? E conversando muito com uma amiga essa semana, às vezes a gente faz coisas de forma inconsciente que nós mesmos colocamos na criança a necessidade de depois lá para frente precisar de um limite. Um exemplo muito prático. A criança acorda, o pai ele vai ali tomar café, vai se organizar. Às vezes muitos pais, e eu me vi nessa situação também, têm o hábito de já ligar a televisão e falar pro filho, vai lá assistir. Fica quietinho, me deixa trabalhar. Exatamente. E eu entendo, tá? Que às vezes a gente realmente precisa fazer isso para conseguir fazer algumas coisas, né? Porém, veja, a criança nem solicitou.
Verdade. Nem pediu pela tecnologia, a gente já está inserindo. Verdade. Por que eu falo isso? Porque a criança ela também precisa de um tempo ocioso. Ela também pode acordar, vestir a roupinha de escola, ou, sei lá, fazer alguma coisa ali na parte da manhã e deixar com que ela mesma procure os brinquedos, procure o desenho, né? Então, existem as formas, porém a receita de bolo, cada um vai encontrar na sua dinâmica familiar. E fala uma coisa pra gente, cantinho do pensamento, castigo, tapinha, resolvem? A única coisa que vocês ensinam para os filhos de vocês, quando você pune, você castiga e você coloca no cantinho do pensamento, é que você não ama o seu filho. Nossa. Não resolve. Não resolve. Não resolve. A criança não pensa nada. Cantinho do pensamento, a criança não pensa nada. A criança, Nadine, ela não tem capacidade cognitiva para estar no cantinho do pensamento, pensando e refletindo sobre o erro que ela cometeu. Não. O que ela vai pensar naquele momento? Papai e mamãe não me amam, eu nem sei porque eu tô aqui. E na grande maioria das vezes é assim. É isso. Existem formas, existem estratégias que a gente consegue inserir dentro dessa dinâmica para que a gente consiga ajudar essa criança a ter um limite com afeto e ela entender que as coisas que elas fazem têm umas consequências, mas não necessariamente punir, bater, castigar. E isso vem muito, Nadine, da geração antiga, né? Sim. Da geração anterior, onde a gente dava cintada, ajoelhava no milho. Exatamente. Só que eu falo que essa geração, ela criou sobreviventes. Foi. Tanto que o Brasil, ele é um dos países mais doentes mentalmente. Por isso que todos os adultos estão fazendo terapia. Exatamente, entende? Né? Para consertar essas mágoas, essas marcas, né? Exatamente. E isso é muito real. É muito real porque a criança, ela não tem capacidade cognitiva para entender por que eu tô num cantinho do pensamento. Eu faço muito diferente, tá? Até vou sugerir para a nossa audiência. Ah, legal. Né? Já pra gente ajudá-los também dessa forma muito prática, ao invés do cantinho, né, da punição, o cantinho do pensamento, vamos estabelecer um cantinho da calma. Por que não um cantinho da calma? Nesse cantinho da calma, ele pode ter aspectos que a criança gosta, os brinquedos que a criança gosta, ter a possibilidade de a criança desenhar ali. Olha, né, eu vi que você está nervoso, você está bravo. Filho, você não quer ir lá se acalmar um pouquinho? Vai fazer um desenho, vai brincar um pouquinho. É muito diferente. Você vai de castigo, vai lá. Vai pro cantinho do pensamento. A criança, ela não fica com direcionamento, ela fica sem direcionamento. Olha a diferença. Ela aprende a entender o que ela tá sentindo, né? Nossa, eu estou nervoso. O que eu posso fazer para me acalmar? Exato, eu vou pro cantinho da calma. É muito diferente a abordagem. Isso vem muito dentro da educação positiva, da CNV, que é a comunicação não violenta. Vamos encontrar um cantinho da calma. Eu tenho certeza que na casa de vocês deve ter um lugar onde a criança se sinta confiante, se sinta segura, para que ela possa ir para esse momento e abaixar ali toda a tensão e o estresse. Que maravilha, com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí, nosso bate-papo vai continuar e ela vai falar também dos livros dela que são sensacionais. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com Notícia Entrevista, hoje conversando com a neuropsicóloga, autora de best-seller e especializada em educação infantil, Jéssica Fernandes, que está falando pra gente um pouquinho, né, sobre como a gente aplicar a educação, né, a comunicação não violenta, a educação positiva com as nossas crianças. E agora eu quero que você fale também de um lançamento recente, o seu quarto livro, que é Além da Lousa. Sim, o Além da Lousa, ele é uma pupila dos meus olhos, né? Trabalhando dentro desse contexto família, eu tive a sensação de que eu podia fazer muito mais pelas famílias, né? Então aí eu comecei a fazer imersões, movimentos junto com os educadores. Afinal de contas, os professores, eles atendem muitas crianças e impactam de uma forma geral muito mais do que eu em atendimento individual. Então, Além da Lousa, eu criei ele como se realmente fosse um porta-voz de tudo aquilo que eu acredito
que precisa dentro da educação também. Afinal de contas, como eu acabei de dizer, o educador ele impacta nas famílias. Né? Então, assim, Além da Lousa Volume 1, ele nasceu após aqueles ataques nas escolas. Nossa, sim. Onde os professores se sentiram desamparados, se sentiram, né, inseguros. E aí nós trouxemos a pauta de estar unidos por esse propósito da educação no Brasil e cuidar da saúde mental, realmente cuidar de quem cuida. É uma frase que ela parece ser tão clichê, mas ela é tão verdadeira e é óbvio. Sabe o óbvio que precisa ser dito? Quem cuida de quem cuida, Exato. né? É óbvio que precisa ser dito. Sim. Então eu reuni tanto Além da Lousa 1, ele foi lançado ano passado, e esse mês que passou, né? Mês de abril, nós lançamos o volume 2. Reúnem mais de 50 autores de todo o Brasil. Ai, que demais. Ou seja, não existe desculpa para querer não fazer diferente, sabe? Porque assim, a gente lida dentro da educação com uma resistência muito grande, tipo, o culpado é o pai do aluno, o culpado é a direção, o culpado é o secretário de educação, o culpado é o diretor. Não, dentro do Além da Lousa, a ideia é, não existe desculpas para fazer diferente. Porque dentro do Além da Lousa, Nadine, embora, né, a gente só falou do 1, eu quero comentar um pouquinho do 2, que foi um lançamento breve, nós temos educadores lá de Parintins, que ainda, no Brasil, em pleno 2024, ainda caminha 1 hora para dar aula a pé na terra. Né? Nós temos educadores aqui que são da favela da Cidade de Deus, do filme mesmo. Olha né? só. Então, assim, são várias visões diferentes, são pessoas reais, professores reais. Nós temos secretários de educação, diretores, professores que têm filhos que têm autismo, que têm dislexia. É realmente uma inclusão. Então, por isso que eu chamo do Além da Lousa de uma pepita de ouro na educação. Olha. Eu sei que a gente ainda está, eu falo, né, eu sou tão novinha e eu sei que a gente ainda está nesse processo. Né? Eu sei que a gente ainda está começando na educação, embora o ano passado nós visitamos 47 municípios. Que demais. Com essa pauta da educação, com esse olhar priorizado para o educador, pela educação. O Além da Lousa Volume 2, ele vem falando sobre a educação inclusiva. Né? Em todas as salas, hoje nós temos uma inclusão. Sim. Então, assim, o que acontece? A gente caminha nesses municípios, caminha nas escolas do município e do estado, trazendo a ideia de que, olha, educador, você pode fazer diferente, mesmo cuidando de você. Tem como, é possível. Eu tenho dentro do livro mais de 30 pessoas, mais de 20 pessoas que estão fazendo diferente. E o Além da Lousa Volume 2, ele veio aí, assim, falando de uma pauta que eu amo falar, que é o que eu atendo também, que são disfuncionalidades, que são, né, problemas de crianças que têm desajustes mesmo, né? E muito mais, além disso, a gente fala do volume 2, da educação financeira. Ai, que ótimo. Eu mesma fui uma criança que eu estudei em escola pública na época. Eu não tive acesso à educação financeira. Não. Tudo que eu conquistei foi depois com estudo. Eu acho que eu senti falta disso. E conversando com vários amigos da educação, falo, olha, realmente, se a gente tivesse uma educação financeira muito mais, hoje a gente estaria muito melhor. Muito melhor, com Entende? certeza. Então a gente traz essa visão da educação legal. financeira. A gente traz também a educação sexual. Olha só. Né? Como o professor ele pode abordar com o aluno essa educação sexual, como professor. E é técnicas, tá? São técnicas que o professor vai ler aquele capítulo, cada capítulo é um livro em coautoria. Eu selecionei cada autor. A pessoa que pega, o leitor que pega lá, ele vai ler o começo do capítulo. O capítulo ele tem começo, meio e fim dentro do próprio capítulo. Ah, então, assim, é um livro prático, rápido para ler. Nós tivemos o privilégio do Além da Lousa, volume 2, ser prefaciado pela redatora da BNCC, né, que é uma amiga muito querida minha, que também acredita, né, nas práticas, nas metodologias ativas da neurociência e a educação. Então, assim, eu falo que é uma pepita de ouro que a gente coloca, né, dentro da educação, e é um sonho meu que eu acredito de impactar as famílias também
por meio dos educadores. Então, certeza. primeiro eu capacito esse educador para depois impactar as famílias. Com certeza. Né? Então, eu acredito muito na potência desses livros, né? Não só do 2, mas do 1 e tudo que a gente ainda pode alcançar. Como que eu faço para ter acesso a esses livros? Atualmente, Nadine, tem vários estados, né, do Brasil, já tem livrarias vendendo, né, alguns shoppings vendendo, mas aqui na nossa região ainda por meio, né, do meu Instagram. Então, legal. você entrando lá no meu Instagram, lá no link da bio, você clicando lá, você consegue preencher um formulário e a nossa equipe faz o envio. É uma pepita mesmo. Eu falo que assim, os 4, né, porque eu sou autora dos 4, o primeiro livro, que ele é best-seller, ele fala voltado totalmente para a família. Para a família. Para a maternidade, como ser um bom esposo, como ser uma boa mãe. Nesse eu escrevi sobre a comunicação que cura, né? O quanto às vezes um comportamento de uma criança, às vezes uma fala de uma criança instala um gatilho na gente que não tem relação com a criança, mas que faz trazer um estresse, uma tensão tão grande para nós a ponto de punir aquela criança. Veja, a criança não é a culpa, não tem problema com aquilo que você passou. Foi o gatilho que foi instalado. Então, dentro do volume 1 do Restaurando Famílias, eu falo muito sobre isso. Hoje, a felicidade é tão grande de saber que o Restaurante Famílias, ele é um best-seller, né? Parentalidade com Equilíbrio também são coautores. Nós falamos exatamente voltado para o público crianças e adolescentes. E aí o Além da Lousa que vem para a área da educação. É bastante trabalho, né, Nadine? Isso mostra que você ama o que você faz. Eu gosto. Eu sou extremamente apaixonada. Faz a diferença. Os 4 eu consigo adquirir entrando em contato com você pelo Instagram, no link da bio. Exatamente. Os 4 a gente consegue lá diretamente pelo Insta. Ótimo. A longo prazo, quais são os benefícios que a educação positiva pode trazer para o relacionamento entre pais e filhos? São muitos, hein? Eu vou enumerar uns aqui, mas são muitos mesmo. Porque se a gente for parar para pensar numa educação positiva, a gente pensa aí numa educação harmoniosa. Uma educação onde a gente começa, né, a ter respeito pelo nosso filho, a olhar ele com a individualidade e ao mesmo tempo olhando para nós, porque os nossos filhos são reflexos daquilo que nós fazemos. Totalmente. Né? Se a gente come demais descontroladamente, o nosso filho também tem a tendência de comer. Se a gente tem a tendência de praticar um esporte, nosso filho também tem a tendência de fazer. Então, a longo prazo, quando a gente olha para o desenvolvimento infantil, se a gente já tem o hábito de inserir uma comunicação não violenta, que é essa abordagem que eu falo, né, de pensar no indivíduo, de pensar em como pode impactar, a gente tem crianças seguras de si mesmo, a gente tem crianças autônomas. O que é uma criança autônoma, Gé? É uma criança, Nadine, que você senta na mesa de um restaurante e se ela te pede alguma coisa e você fala, ok, filho, pode ir lá pedir no balcão, ela vai. Não precisa existir uma tensão, um estresse ali. É uma criança que se você tá em casa... Porque assim, são coisas do dia a dia, né? É uma criança que se você fala, filho, vai lá escovar os dentes agora, ela vai. Mãe, preciso de uma ajuda no banheiro, ela vai, entendeu? Você vai lá, você sente que está sendo leve, que está sendo tranquilo. E eu acho que ainda mais a gente impacta no futuro. Porque você para pensar, se a gente tem crianças que são seguras de si mesmo, crianças que são autônomas, crianças que são independentes, e tudo isso é para o bem, tá, gente? Né? Entendendo que são para o bem mesmo, para o bem da própria sociedade. São crianças seguras. São crianças que serão profissionais incríveis. Vão ser adultos seguros. Vão ser adultos que vão ter profissões incríveis. E não adultos tendo que fazer, catando caquinhos da infância. Né? Tendo que lidar. Não que não vá acontecer, porque realmente o que a gente passa pode se impactar na criação. Mas eu acho que quando a gente nós somos pais e mães conscientes do que nós estamos fazendo com os nossos filhos, a gente consegue impactar no futuro deles. Com certeza. Que lindo. Olha, dava para conversar mais umas 2 horas sem parar.
É um tema muito gostoso e muito importante. Ela tá sempre postando várias dicas, né? Qualquer dúvida pode chamar também no DM, Pode, né? eu tô sempre à disposição, a minha equipe tá preparada. Hoje eu conto com uma equipe também, né, de assessoria, secretária. Ótimo. Porque assim, as demandas elas vão aumentando, Sim. né? Mas a presença no meu digital, ele é sempre marcante. Então, tudo que a gente traz ali tem muito embasamento teórico, de muito estudo que eu faço. A minha equipe também entende todo esse contexto, então a gente está realmente à disposição. Porque a gente sabe que criança demanda muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. E a gente está aqui para somar mesmo na vida de cada paciente. Maravilha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de vocês de compartilhar também um pouquinho do meu conhecimento. E o programa vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação e a gente volta em breve com um novo tema para você. Até lá!